Talvez. Oi, gente! Sejam todos bem-vindos. Então, gente, vamos lá. Vamos começar o nosso último bate-papo com o nosso autor convidado para essa Feira do Livro, né, de Dois Irmãos, Atos. E antes de mais nada, então, gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão chegando. Fiquem bem à vontade. Se quiserem fazer perguntas, né, na nossa feira, Leia, Imagine e Transforme, uma visita virtual pelo mundo da leitura. A feira começou no dia 4 e vai até o dia 8, que é domingo. Então, compartilhem, curtam. E é bem legal que a pandemia não é uma coisa muito legal, porém, esses eventos que a gente está fazendo no formato virtual são legais porque eles ficam guardados, ficam... Então, a gente pode acessar em algum outro momento, né? Inclusive, se alguém não conseguir participar dos bate-papos ao vivo, pelo menos vai assistir o vídeo e vai conseguir tirar várias informações legais, por exemplo, sobre o trabalho do Atos, da Quênia, enfim, isso é muito bom, né? Fica gravado. Então, eu gostaria de agradecer o Gilberto, que está fazendo a tradução das Libras, em parceria com a Unialcance, né? Muito obrigada. Obrigada também ao Sicredi, né? Por acreditar na cultura, na arte. A Anhanguera também está com nós na nossa Feira do Livro. E ao Sesc, né, que durante o ano inteiro também participa aqui das atividades de Dois Irmãos, é o nosso parceiro, está trazendo atos para a nossa feira. Então, muito obrigada ao Sesc. E vamos lá, né? Então, agora eu convido o Atos para fazer parte do nosso bate-papo, que é ele que vai falar hoje. E aí, gente, boa tarde. É um grande prazer estar de volta com vocês aqui em mais esse momento maravilhoso de bate-papo e de compartilhar experiências aí com pessoas que para mim são essenciais e muito, muito especiais, que são os leitores. Né? Curto sempre estar aí com o pessoal das escolas também, com professores, né? Os quais eu sempre gosto de deixar um grande abraço e meu grande agradecimento, porque foram eles que construíram o meu caminho até aqui. Né? A minha história, claro, começa também dentro da escola, então a vocês sempre o meu muito, muito obrigado. E a todos os alunos aí, né, que estão desbravando novos caminhos na escola, na literatura, na Feira do Livro, e que sempre nos agraciam aí com uma presença maravilhosa. Ao pessoal da Prefeitura, da Secretaria de Cultura, a Thaís, a Isa, que eu sei que está no background aí também, é o Gilberto, que está nos ajudando, e claro, sempre a parceria do Sesc aí, na pessoa da Rayana, né, que também é uma pessoa maravilhosa aí, não podia escolher alguém melhor para estar conosco nesse momento. Então, vamos começar. Onde tudo começa, acho que a primeira pergunta, quem é Atos, onde tudo começa? Tu tem um trabalho muito legal, diferente, né, que não é tão comum, né, um escritor diferenciado por ser trabalhos que o teu foco são os livros interativos, né, Atos? Então, vamos, onde tudo começa, onde começa essa história de interesses por livros interativos? Vamos lá, gente. Então, meu nome é Atos Beuren, eu tenho 34 anos, eu sou natural de Porto Alegre, mas eu sempre morei em Novo Hamburgo, então estou bem pertinho de vocês aí em Dois Irmãos. E a minha história, ela, claro, começa com uma criança, né? E é uma coisa que é muito comum, assim, para a maioria das crianças, eu acredito, né, que fez parte aí desses primeiros momentos que eu lembro até hoje, que era um medo grande que eu tinha, que era o medo do escuro. E eu tinha dificuldade grande assim para dormir. Eu fazia aquela coisa que se as crianças não fizeram, não conheço, né? Mas os adultos de hoje, acho que se voltar olhando para trás, a maioria também já fez, né? Que é aquele lance de pegar e usar o cobertor que nem se fosse um campo de força, se esconder embaixo, né? Imaginar que está seguro. E às vezes a gente sente o pé indo para fora da coberta, assim, e quando percebe, puxa o pé rápido para dentro antes que venha uma mão monstruosa puxar ou coisa assim, né? Eu tinha muito essa imaginação aí.
Ô, Atos, o problema é quando é no verão, né? Essa situação, né? E ar-condicionado, né? Dependendo se não tem ar-condicionado, complica, porque eu também tive medo. E eu também usava o cobertor, e às vezes, nossa, eu tinha tanto medo que daí, mas era calor e eu suava. Meu Deus, que sufoco. A gente aguenta o calor. A gente aguenta o O calor, medo é maior, né? o medo é maior, nossa senhora. E aí eu tinha esse desafio na minha vida, que era tentar vencer esse medo do escuro, né? Um grande interesse, claro, dos meus pais para que eu conseguisse logo, né, me adaptar, porque eles também queriam dormir bem mais sossegados, né? Mas é claro, com toda a paciência, amor e carinho do mundo, eles me acompanharam e me ajudaram aí a vencer essa insegurança que eu tinha. E a maneira que eles escolheram para fazer isso foi me contando histórias na hora de dormir. Só que, claro, como a ideia era vencer o medo do escuro, não havia luz. Então não tinha como ler histórias. E meu pai, que ficou encarregado dessa tarefa aí, ele não sabia muitas histórias assim de contos de fadas. Ele sabia algumas, né, as mais conhecidas assim, mas não dava para encher, por exemplo, um mês, imagina meio ano, né, com histórias aí inovadoras, né? Então ele acabou tendo aí a tarefa de criar histórias, começou a inventar histórias. E ele sempre foi, na verdade, um cara muito divertido, muito criativo, muito paciente e cheio de ideias mirabolantes, assim. E me contando essas histórias, eu ria bastante, eu me emocionava, né? Às vezes ficava um pouco até mais assustado, assim, dele já mudava um pouquinho. Mas o que eu sempre gostei mesmo foram as histórias de aventuras. E eu sempre amei essas histórias de aventura porque elas tinham os heróis. E esses heróis, nossa, eles eram muito corajosos, eles resgatavam pessoas em perigo, encontravam tesouros perdidos, eles derrotavam criaturas do mal, eles salvavam o mundo, sabe? E quando a história acabava, e eu, na maioria das vezes, ainda não estava dormindo, né, eu tinha aquela tarefa de, ok, a história acabou e agora eu vou novamente ficar sozinho para tentar, né, vencer esse medo. Eu me inspirava, né, tentava buscar força, como se eu segurasse na mão desses heróis aí para, né, para me ajudar a vencer esse medo do escuro. E isso me marcou, sabe? Me cativou. Esses heróis assim, fizeram parte da minha vida e as histórias das quais eles vieram também. E eu comecei a querer criar as minhas próprias histórias porque nelas eu podia criar os meus próprios heróis. E comecei a contar histórias, comecei a inventar heróis. E no começo, claro, eu fazia isso todo dia, e gostava de inventar e contar para as pessoas, mas o problema era que o seguinte, às vezes eu criava um herói e eu queria guardar esse herói, eu me apegava muito a ele, só que algum tempo depois eu já não lembrava dele. Então, antes de aprender a ler e escrever, eu tinha sempre que esperar alguém chegar em casa, meu pai ou minha mãe, né, para narrar as histórias para eles e eles escreverem elas para mim. Eu tenho até hoje uma pasta com uma coleção de histórias que eu ditei para os meus pais escreverem para mim com a letra deles, né, umas ideias bem Uhum. malucas, assim, bem infantis, né. É, então, claro que depois que eu aprendi a ler e escrever, isso aí mudou assim de uma maneira maravilhosa, porque além de não precisar mais esperar alguém chegar em casa para poder registrar as minhas ideias e guardar elas para poder mostrar para os meus amigos, para os meus avós, para os meus tios, sei lá, uma semana, um mês depois, sem ter o perigo de esquecer, eu também fiquei livre, sem depender de alguém para me contar histórias ou da televisão para assistir algum desenho ou alguma aventura, porque eu pude encontrar elas dentro dos livros. Eu tinha livros em casa, né, tinha muitos livros na escola já depois, então, sabe, essa habilidade de saber identificar esses sinais, essas letras, né, descobrir que aquilo forma uma palavra quando se junta, elas formam histórias, foi magnífico, assim, sabe, eu pude navegar e me aventurar em milhares de universos, assim, de forma independente, o que para mim foi, assim, uma mudança muito significativa. Então, quando tu começou a escrever, com que idade tu começou a escrever e ler? Eu acho que eu tinha uns 6 anos, mais ou menos, 6, 7 anos por 6 aí. anos. E aí tu já começou escrevendo historinhas, sim, curtas, né? Enfim, coisas mais simples, mas tu já começou a inventar histórias, certo? Eu tenho ainda guardadas algumas delas, né? Eu escrevi assim, até eu tenho umas com canetinha, com lápis de cor, que era pegava o que estava à mão, né, para sair escrevendo assim, mas histórias realmente bem curtas, né? Eu tinha historinhas assim que eram 5, 6 frases, tipo o pirata que se perdeu no mar. Era uma vez E, um pirata. Ele desbravou o mundo com seu navio, ele encontrou uma ilha, ele enfrentou um tubarão, um dia ele se perdeu, mas depois ele achou a casa dele e viveu feliz para sempre. Enfim, coisas assim, né?
E quando tu criava as tuas histórias, tu tinha medo, por exemplo, tu já falou que tu tem medo de, né, tu tinha medo de escuro. Tu botava nas tuas histórias essas coisas que tu tem medo de algum bicho. Isso eram inspirações para tu colocar na tua história quando tu começou? Eu acredito que sim, eu acredito que especialmente quando a gente tem um significado com algumas, como é que eu posso dizer assim, personagens na nossa vida, na fantasia que a criança desenvolve, que para ela é real muitas vezes, a gente acaba explorando isso, né, de uma forma mesmo que inconsciente. Se eu quisesse botar, por exemplo, uma coisa que eu achasse mega assustadora para o pirata enfrentar na história dele, criar uma cena de terror naquela idade que eu tinha, eu ia botar o quê? O bicho-papão, talvez. Eu tinha medo daqueles personagens de filme de terror dos anos 80, ali, o Fred Krueger, o Jason, né? Nossa, eu morria de medo desses personagens. Na época tinha aquela versão antiga do It, né? Do Stephen King. Então, eu lembro que eu ia na locadora de vídeo com meu pai, na época dos VHS ainda, né? E tinha a sessão dos filmes de terror, assim, que eu olhava de longe. Eu não entrava lá, porque aquela capinha daquele filme do palhaço, esse assassino aí, me aterrorizava, sabe? Então, poxa Sim. vida, sabe? É claro que a gente acaba, de uma forma mesmo inconsciente, colocando essas coisas nas histórias, né? Mas dessa mesma maneira que eu gostava de ouvir, contar histórias, que eu gostava de ler, escrever, quando eu comecei a jogar videogame, e eu ganhei meu primeiro videogame um pouco depois, assim, né? Acho que eu já tinha uns 8 anos, mais ou menos. Comecei a jogar e, poxa, eu queria também criar um jogo. Só que eu não sabia como criar um jogo. Como é que eu ia fazer um jogo de videogame? Eu jogava, por exemplo, o Super Mario, como é que eu ia fazer a minha fase do Super Mario, né, dentro do videogame para eu poder jogar, ou para, que era o meu maior interesse, para passar para alguma outra pessoa jogar, né, compartilhar com a minha família, com os meus amigos. Então, eu tentei usar o que eu tinha em casa para criar alguns joguinhos bem simples, né, cartolina, lápis de cor, cola, tesoura, e fiz aqueles tipo de jogo que tu rola dados, move um peão e vai andando para ser o primeiro a chegar no final de uma trilha, né? Mas, poxa, não era exatamente aquilo que eu queria. Eu queria, de alguma forma, tentar juntar aquela emoção que eu sentia quando eu lia, ou quando eu ouvia, ou quando até assistia, né, uma história num desenho, num filme, com a diversão que eu sentia jogando videogame, com aqueles jogos, sabe, que me cativavam tanto, assim. E eu fiquei muito tempo procurando um jeito de unir essas duas coisas e não sabia como. Até que eu encontrei uma coleção que na década de 90 foi bem famosa no Brasil, chamada Aventuras Fantásticas, que era uma coleção de livros de autores estrangeiros. Era o Ian Livingstone e o Steve Jackson. E essa coleção de livros eram livros-jogos, muito parecidos com os livros que eu escrevo hoje. Os livros-jogos, eles são livros interativos onde o leitor ele se transforma no personagem principal da história. Então, nesses livros, eles interagem com o leitor, colocando o leitor no papel do protagonista e deixando que o leitor escolha como a história continua. Por exemplo, você está explorando um túnel de trem que foi abandonado há muitos anos. Você avança com uma lanterna por cima dos trilhos. De repente, você encontra dois caminhos. O túnel se divide em uma bifurcação. No caminho da esquerda, você escuta um barulho como se fosse uma batida no metal que fica soando o tempo todo. Um pem, pem, pem. E na direita, o caminho parece bem silencioso, mas lá no fundo parece que tem uma luz piscando. Por que caminho você vai seguir? Se quiser ir pelo caminho da esquerda, leia a página 90. Se quiser ir pelo caminho da direita, leia a página 302. Né? E daí o leitor, quando está lendo essa história, ele vai escolhendo os caminhos e, de acordo com a escolha, vai folheando as páginas do livro e vai, né, chegar num ou outro ponto da história, onde ela se encaixa, né, e continua contando essa narrativa de acordo com a escolha do leitor. E tu tem noção, mais ou menos, nas tuas histórias, quantas histórias o leitor consegue formar? Tem uma média, assim, de quantas? Porque isso que é legal do livro do Atos, a gente tem um em vários, né? Tem gente que não chega até o final e por isso vai começar, tem gente que conseguiu chegar até o final, mas vai ter interesse de ler para ter uma outra versão da mesma história.
É verdade, assim, nesses livros interativos, essa é uma parte muito legal, porque se a gente pega o mesmo livro e distribui ele assim para 100, 1000 leitores diferentes, cada um vai ter uma experiência personalizada, porque a história nunca vai ser igual. Uma única escolha do leitor, diferente de um segundo leitor, por exemplo, vai alterar totalmente a história e criar um enredo novo. Então acaba criando uma experiência personalizada para cada leitor. Da mesma forma que se o mesmo leitor pegar um livro desses e terminar a história, seja um final com sucesso ou não, porque nem todos os caminhos levam ao final feliz, digamos assim, da aventura, né? O leitor vai poder ler o mesmo livro várias e várias vezes, que fazendo uma única escolha diferente, ele vai acabar criando um novo enredo. Então ele vai ter sempre uma história nova. Basicamente, cada leitura, ele vai ter um novo caminho para explorar, um novo desafio para tentar superar, uma nova criatura para combater. Né? Então os livros trazem essa dinâmica, né, sendo, como é que eu posso dizer assim, tem uma rejogabilidade muito grande. Agora, em termos de números, eu realmente não sei. Eu até, assim, se tiver daqui a pouco alguém, né, um professor de matemática que possa dar um auxílio e quiser tentar fazer esse cálculo aí, eu acho que a gente vai chegar num número bem grande. Eu vi uma notícia uma vez que era a respeito daquela série Black Mirror que tem no Netflix, né, que eles lançaram um vídeo interativo, que era o Bandersnatch, e naquele vídeo os espectadores podiam escolher no final de cada cena como a história continuava. Havia duas opções, né, de continuação a cada cena. E para tu chegar no final daquela narrativa, acho que o espectador fazia em torno de 10 ou 15 escolhas, mais ou menos. E, claro, eu achei até um pouco de exagero, acho que não chega a isso, mas teve um site que falou assim, nossa, que para conseguir fazer todas as combinações possíveis daquelas escolhas desse Bandersnatch, dava mais de 1 trilhão de possibilidades. 1 trilhão é um número muito grande, eu acho que é um pouco exagerado, mas assim, se no Bandersnatch teria tudo isso, num livro como, por exemplo, O Manto de Coragem, que a gente tem 350 cenas, e a maioria delas tem mais de 2 escolhas, 3, às vezes até 5 escolhas, né, o número fica um pouquinho maior. Então, né, as possibilidades assim, realmente são muito grandes. E foi nessa ferramenta assim que eu acabei encontrando uma maneira de criar aquilo que eu queria, de juntar os jogos assim com a leitura, com a imaginação. E acabei escrevendo a minha primeira história numa atividade de sala de aula, estava numa aula de português. Né? Eu estudava no Colégio Oswaldo Cruz, em Novo Hamburgo. Né? E aí, quando eu estava na sala de aula, surgiu essa atividade de redação e eu perguntei para a professora se podia fazer uma história de RPG. Ela não sabia o que era RPG e disse, não, vamos lá, né? Estimulou, vamos ver o que é essa novidade aí, né? Gente, para quem não conhece, RPG é a sigla Role Playing Game, né? Quer dizer, jogo de interpretar papéis, que basicamente é um jogo de contar histórias onde um grupo de amigos se reúne e uma das pessoas faz o papel do guia ou mestre, né? E conta para os outros uma história, mas cada um dos outros jogadores vai assumir um papel de um personagem e eles vão interagir com essa narrativa do mestre. Então é basicamente um jogo de contar histórias onde cada um conta um pouquinho. O mestre narrando a história, colocando os jogadores numa cena e os jogadores com seus personagens resolvendo essa cena. No caso dos livros-jogos, o que a gente faz é pegar esse jogo de RPG e usar ele como base para criar essa narrativa interativa nos livros. Então foi basicamente isso que eu fiz. Eu comecei a criar essa história na sala de aula e entreguei para minha professora como trabalho de redação, né? E na hora de retornar os trabalhos ali para os colegas com avaliação, ela pegou a minha história e jogou com os meus colegas, apresentou para eles, e na época eu confesso assim, que eu até fiquei um pouco, né, envergonhado, fiquei meio tímido, assim, oh, meu Deus, o que ela está fazendo? Ela nem me perguntou se podia ler, né, divulgando a minha história, só que, poxa, a surpresa não podia ser melhor, porque meus colegas adoraram jogar, né? E no final da leitura, assim, que todo mundo jogou, a gente conseguiu completar a missão com sucesso. Ela daí revelou para eles que tinha sido uma história que um colega tinha escrito, né? E falou que tinha sido eu e tal. E aí meus colegas vieram falar comigo e perguntar como é que eu tinha feito, porque aquilo era igual um videogame. Tu não tinha contado para eles. Tu não tinha contado para eles. Tu ficou na tua, vendo eles jogar.
Claro, fiquei na minha, né? Imagina se eu ia, né? Aquilo ali para mim era um trabalho de sala de aula e eu estava ansioso para ver como é que seria a recepção, né, da professora. Se em primeiro lugar ela ia entender, né, como é que Uhum. fazia a leitura daquilo, porque essas histórias interativas, elas parecem que foram escritas em cima de um quebra-cabeça e as peças desmontadas e embaralhadas entre as páginas. Então, se tu pegar um livro interativo e tu ler a página um, 2, 3 na sequência, a história meio que não vai fazer sentido. Vai parecer um monte de cena solta. Agora, se tu for se orientando e seguindo como o livro te indica a leitura das páginas, como eu dei o exemplo antes do túnel do trem, né? Olha, se for pela esquerda, vai para a página 90, se for para a direita, vai para a página 202 ou 302, não lembro agora, não é o exemplo que eu usei, mas tu vai, né, lendo as páginas de acordo com as indicações, daí a história vai se encaixar. Então é claro que eu estava ansioso, né, e receoso também para ver como é que seria esse trabalho, né, para ver se eu tinha conseguido também fazer a minha proposta ser entendida, né, sem que eu precisasse Uhum. imediatamente, né, explicar ou fazer uma E orientação, assim. para tua surpresa, a professora entendeu, os alunos entenderam e se divertiram, né? E é Não, ali que tudo começa. foi demais, porque eles vieram conversar comigo e eu apresentei para eles essa coleção de livros dos autores estrangeiros que eu lia. Claro, traduzidos para o português, né? Eram autores estrangeiros, mas traduzidos, eram, né, em português e tal. E aí foi muito legal, porque assim, vários colegas meus, eles liam livros de aventuras, sabe? Eles jogavam jogos, eles tinham alguns que assistiam desenhos ou filmes, assim, que começaram a compartilhar essas informações. Então, nossa, daqui a um pouco a gente tinha um grupo que era basicamente a turma toda, assim, trocando ideias de filmes, de livros, sabe? De jogos, de experiências. Então, E eu poxa, acho que é foi muito isso. bacana. Talvez os teus colegas, depois até nas outras turmas, eles não escreviam, né? Tu que escrevia, mas eu acho que quando eles jogavam e conversavam contigo, eu acho que já vinha também ideias e inspirações a partir das experiências das pessoas jogando os teus livros, né? Lendo e jogando teus livros. Não, é verdade, eles sempre foram jogadores críticos e não vou dizer chamar de clientes, mas eles encomendavam histórias, né? Que nem se fossem tipo, olha, eu quero uma história assim, assim, assado para amanhã. Faz uma história de zumbi, faz uma história de alienígena, faz uma de vampiro. O pessoal pedia e eu adorava atender os pedidos e fazer para a gente jogar. Mas na verdade eu tinha, assim, alguns colegas que também se aventuraram a escrever histórias interativas, sabe? E foi muito legal, assim, mas claro, para a maioria do pessoal, assim, foi meio que uma febre e depois de um tempo passou, sabe? Agora, para mim isso ficou. Para mim ficou e ficou de uma maneira muito forte, porque eu realmente me apeguei a isso e acabei escrevendo várias e várias histórias, e ao longo de todo aquele ano, essas histórias foram compartilhadas entre os colegas, com as famílias, entre os professores, que trouxeram inclusive para as outras turmas, né, fizeram leituras, e foi muito legal, assim, esse movimento que teve durante esse ano. Por isso, no final do ano, surgiu a proposta até dos professores, numa conversa com os meus pais, de pegar as minhas histórias e publicar elas como um livro. Mas a ideia desse livro era para ser um livro bem simples, assim, só para a gente ter para a turma, né? Para botar na biblioteca da escola e ter uma recordação daquela brincadeira de sala de aula. E a gente começou a fazer o livro, né? De uma forma bem amadora, digamos assim, mas quando ele estava em produção, uma editora acabou conhecendo o meu trabalho, né, fez uma pesquisa, na década de 90 tinha muito material de RPG vindo para o Brasil e tinha muita gente jogando, tinha uma febre do RPG assim, nacional, né, mas não havia quase autores nacionais. Então, desse tipo de livro que eu escrevo, né, esses livros interativos com base no RPG, na verdade não havia nenhum pela pesquisa da editora. Então eles me convidaram para publicar o meu livro, né, com eles, para ser o primeiro autor nacional desse tipo de livro interativo. E eu não sei se eles sabiam ou não que eu era um piá ali, né, um guri de 10 anos de idade, mas eles me convidaram e lançaram o livro, né. Eu até tenho aqui, esse aqui é meu segundo, é o Mistério da Gruta, esse eu lancei em 98, meu primeiro Viver ou Morrer foi em 97, mas basicamente eu tinha, né, essa carinha aqui, né, quando lancei os meus primeiros livros, né. Então eram atos, de, né, um menino de sala de aula ali que jogava com os colegas e começou como uma brincadeira, né. E aí acabou que isso aí, nossa, virou parte da minha vida e hoje com certeza eu não consigo nem me imaginar, né, sem, né, esse universo de literatura, de aventuras e especialmente sem esse contato que eu posso ter aí, né, com a galera que joga, com esses momentos que nem a gente está tendo agora na Feira do Livro.
Tenho várias perguntas agora, então, Atos. O Lunardi perguntou que tipo de história tu mais gosta de escrever. Aí, qual é. Daí tem também sobre os livros. Qual a sua maior dificuldade em escrever esses livros? E qual foi o livro que você mais gostou de escrever? 3 perguntas relacionadas, assim, bem pelos. Vamos lá. Qual é que era a primeira mesmo, a do Lunardi? Desculpa. Eu fui pegando as 13. Sim. Aí, qual Que tipo de tipo história de eu gosto história tu mais? Tá, gosta é que eu mais? tava lembrando qual que eu mais gostei. Assim, eu tento, na verdade, variar bastante. Eu gosto de me aventurar em novas temáticas, sabe? Em novas propostas, inclusive em novos jeitos de escrever, novos tipos de escrita. Tanto que, assim, eu comecei escrevendo bastante fantasia medieval. Sabe? Sempre gostei muito, eu jogava jogos que nem a série Zelda, tinha o Chrono Trigger, gostava muito de desenhos que nem o Caverna do Dragão, sabe? Sempre gostei de, pô, Senhor dos Anéis, assim, ou histórias de aventura, de fantasia, né? Aquela coisa do cavaleiro, dragão. Eu sempre curti muito os desenhos lá da Disney, né? Então, poxa, acompanhei bastante isso também. As minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs mais novas também, adoravam assistir, né? Os contos de fadas. Então, eu sempre gostei muito desse universo, assim. Eu confesso que, claro, depois de algum tempo trabalhando quase que exclusivamente assim, com fantasia medieval até uma certa idade, eu comecei a ficar um pouco cansado assim de fazer só isso, explorar coisas novas, né? Eu já de uma forma assim, sem publicar, eu já fazia isso, né, em paralelo assim, mas hoje assim eu tô muito feliz por já ter publicado várias coisas e bem diferentes assim de fantasia medieval. Então eu comecei com essa base, mas né, esse aqui, o Viver ou Morrer, esse aqui, por exemplo, né, isso aqui é a nova edição já mais lá do meu primeiro livro, né, essa é uma edição bem recente do Viver ou Morrer, que foi o meu primeiro, né, lançado em 97, isso aqui já é uma edição de 2019, né, do final do ano passado. Esse aqui é uma coletânea de 10 pequenas aventuras de fantasia medieval. Então são histórias mais curtinhas, mas que seguem essa temática. Aí já tem, por exemplo, o 10 Aventuras. Né? Ele também é uma coletânea de histórias curtas, mas que tem histórias bem diferenciadas. Aqui tem uma coisa mais de guerra, tem apocalipse zumbi, tem alienígenas, tem ficção científica. E a gente já muda aí, por exemplo, para um universo de jogos eletrônicos, onde tem, por exemplo, o Inimigo Digital, né, que é uma aventura interativa literária no universo do Minecraft, né, que é um jogo aí super conhecido da galera também. Então já é uma coisa que muda bastante. E tem, por exemplo, a coleção infantil, né, que tem aí as primeiras aventuras, que começa aí com o Fantasma do Relógio, que é uma história moderna, né, um menino que está passando a noite na casa da vovó e acaba descobrindo, né, um relógio com um amigo sobrenatural, inesperado aí, e que já é uma coisa que muda bastante desse universo, né? Assim como é também o outro que é infantil, o Unicórnio do Arco-Íris, que também vai num mundo mágico, assim, cheio de coisas bem malucas, que mistura até bastante ficção científica com fantasia medieval, com tudo que é outra coisa, assim, é bem doido. Então, assim, eu escrevo todo tipo de coisa, gosto de me aventurar, e como eu disse, até no tipo de escrita diferente, porque o Viver ou Morrer, o 10 Aventuras, eles têm um estilo de escrita mais de história narrada, assim, do jeito que a gente está, né, acostumado a ler num livro de romance. Agora, o Unicórnio do Arco-Íris, o Fantasma do Relógio, por exemplo, eles são livros com poesia, né, eles são todos escritos em versinhos. Então, eu também me aventurei assim nesse estilo diferente e posso dizer assim que eu me diverti pra caramba. Né? Eu acho que vocês, melhor do que eu, podem, né, dizer se no final das contas gostaram, se acharam legal, onde é que eu posso melhorar, especialmente, isso eu sempre quero saber onde eu posso melhorar, não só o que ficou bom, mas o que não ficou tão bom e pode me ajudar a crescer, né, e desenvolver ainda mais, mas eu particularmente me diverti pra caramba, assim, trabalhando nesse estilo novo, né? E entre os livros, assim, não tem um que eu gostei mais de escrever, eu me diverti, assim, muito trabalhando com todos eles, eu posso dizer que, assim, uns deram mais trabalho do que outros, né? Esse aqui, O Senhor das Sombras, ele é um livro bem longo, assim, né? É um livro realmente que me tomou bastante tempo. Eu posso dizer assim que em alguns momentos assim eu realmente penei para fazer a produção desse livro, foi bastante difícil assim, mas isso não me tirou o prazer de criar a história, de construir a aventura.
sabe? Então, assim, ele me deu mais trabalho, sim, mas eu gostei menos de escrever? Não, nem um pouco. Eu gosto, assim, eu gostei de todos eles e me trouxe muita alegria, muita diversão, muita experiência nova. Agora, o livro que eu estou escrevendo hoje, aquele que eu estou trabalhando no momento, é sempre o meu xodó, sabe? Esse é o que eu tô mais animado em fazer hoje. Tinha uma terceira pergunta, Thaís, eu acho, no meio dessas duas Sim. aí, né? Qual a maior dificuldade de escrever livros de RPG? Bom, já que a gente está falando de dificuldade para escrever livros de Uhum. RPG especificamente, eu acho que eu posso citar nesse caso, então, o cuidado que a gente tem que ter para fazer com que a história se encaixe. Né? Porque, Uhum. assim, ele é um livro que ele é um labirinto, é um jogo, mas o jeito que a história está distribuída entre as páginas também acaba tornando ele labiríntico, digamos assim. Né? E eu passei para a Thaís mais cedo, é um tutorial, um mini guia passo a passo de como construir essas histórias, que acho que a Thaís pode estar postando depois, né, na página da Feira Sim, do eu passei Livro, para ele. talvez. Né? Uhum. E isso aí, sim, pode ser uma orientação bem bacana para quem quiser começar a escrever suas histórias. Mas, assim, para escrever esses livros de RPG, depois que tu pega um pouquinho da prática, se torna bem mecânico, assim, bem fácil de fazer. Então, eu diria que talvez a maior dificuldade seja realmente vocês sentarem e começarem a escrever. Tipo assim, ó, decidir, ó, vou tentar fazer uma história de RPG. Ah, porque o pessoal fica, mas eu não consigo, mas é difícil, mas e se não der certo, e se eu não conseguir montar? Gente, vocês têm que sentar e tem que tentar, tem que sentar e tem que fazer, sabe? Tem que, né, aquela coisa, botar a cara a tapa, tentar, correr atrás e fazer. Eu acho que esse receio, às vezes, pode ser uma dificuldade muito grande. E quando tange aos livros de RPG, que é uma coisa que sai da nossa zona de conforto, né, não para mim mais, claro, mas para quem está a primeira vez se aventurando nisso, pode ser uma dificuldade grande. Agora, eu digo para vocês, não tenham esse medo, sabe? É simples, é muito mais fácil do que parece, e já para assim, dar uma pequena, um pequeno spoiler para vocês, assim, gente, tudo que eu uso para escrever é uma listinha de números que eu vou riscando, os números que eu uso. Só isso. Não tem mistério, não tem muito segredo, sabe? Não tem nenhuma mágica assim super envolvida nisso aí. É claro que os livros eles têm uma mecânica de jogo, só que essa mecânica é uma mecânica que eu acabei montando para as minhas histórias. Vocês não precisam fazer essa mecânica ou podem fazer como vocês quiserem. Por exemplo, nos meus livros, tu constrói um personagem no começo e depois tu vai usar lápis, borracha e 2 dados de 6 lados para determinar algumas situações onde as habilidades desse personagem vão ser testadas. Por exemplo, olha, tu tá caminhando, explorando uma masmorra e de repente tu vê uma teia de aranha mais adiante. Tu não tem nenhuma tocha para queimar a teia, mas é uma teia que ela é bem grossa, é uma aranha gigante que vive nela. Então, se tu quiser tentar cortar ela com a tua espada, testa a tua força. Vê se tu é forte o bastante para conseguir partir essa teia com a tua espada. Daí o livro vai dizer que para tu testar a tua força, vai ter que rolar os dados e comparar o resultado desses dados com o que as regras te orientam, né? Tipo, olha, se tu tirar tanto, teve sucesso, se tu tirar tal resultado, tu fracassou nessa ação. Isso é um sistema que eu criei. Vocês podem muito bem fazer o seguinte, olha, para tentar conseguir cortar a teia de aranha, jogue cara ou coroa com uma moeda. Se der cara, tu consegue, se der coroa, tu não consegue. Ou joga pedra, papel e tesoura com teu amigo, se tu tá jogando uma história de 2 pessoas, entende? As regras, gente, são vocês que criam quando vocês montam a história de vocês. Quando a gente cria alguma coisa, ela é nossa, e vocês montam como vocês quiserem, fiquem à vontade. Vocês podem se inspirar, claro, e se quiserem usar as regras assim dos meus livros, fiquem à vontade, não vou ficar brabo nem nada, até vou achar, nossa, que legal que o pessoal curtiu, gostou, e vou ficar até curioso para ler as histórias de vocês. Então, assim, fiquem bem à vontade quanto a isso, gente, e não tenham medo de tentar produzir, de criar e de começar, especialmente, isso é muito importante. E dentro dos livros que tu mesmo, né, escreve, tem uns mais difíceis, que inclusive, né, tu falou em outro momento da live, que tem amigos teus que falam, nossa, esse livro é difícil, eu não tô conseguindo chegar no final, enfim. E tem os mais simples, que até não tem o vai e volta das páginas, né? É verdade, assim, ó, pra, pra galera assim conhecer um pouquinho mais, o Viver ou Morrer, que tem várias pequenas histórias, ele é uma leitura mais rápida, sabe? Não quer dizer que as histórias são mais fáceis, mas tu consegue tentar vencer ela mais vezes em menos tempo, porque elas são mais curtas.
né? Então, assim, é uma boa pedida, assim, para quem está começando, se quiser, né, conhecer rapidamente o sistema, assim, ter uma leitura rapidinha, né? Então, tem o Viver ou Morrer é assim, o 10 Aventuras é assim. Já tem o Manto de Coragem, que ele tem uma história mais longa, né? É uma história muito mais imersiva, é uma única história, o Manto de Coragem, né? É uma história bem mais imersiva, com personagens com mais profundidade. Então, assim, aqui tu vai realmente entrar nesse universo e tu não vai conseguir, mesmo se der a sorte, assim, de conseguir fazer as escolhas corretas e rolar bons testes quando tiver que vencer desafios, e conseguir chegar no final com sucesso de primeira, tu não vai fazer isso tão rápido, porque ainda assim é uma leitura de um livro de, né, várias páginas, então demora um pouco mais. Tem livros mais difíceis, sim. Esse que eu mostrei antes aqui, O Senhor das Sombras, ele é bastante difícil, porque a história ela é muito mais longa, é uma história realmente desafiadora, e é um livro assim que, por ser bem difícil, ele ganhou um apelido na internet de Dark Souls dos livros-jogos. Pra galera que joga eletrônicos aí conhece, o jogo Dark Souls é um jogo que o pessoal fala que é muito impossível assim de virar, de terminar esse jogo eletrônico, né? Então acabou ganhando esse apelido. Agora, não quer dizer que um leitor que está conhecendo RPG ou se aventurando pela primeira vez num livro-jogo não possa iniciar pelo Senhor das Sombras. Claro que pode. O livro é super receptivo, né? Vai trazer uma aventura maravilhosa para vocês. Agora, você só tem que ter em mente de que é aquilo, né? Uma das maiores virtudes do verdadeiro herói é a persistência, é a determinação, né? De não desistir, de tentar de novo, de novo, de novo. Porque eu garanto para vocês, vai levar algumas tentativas e vocês às vezes podem querer arrancar os cabelos, mas vale a pena e cedo ou tarde vocês conseguem chegar lá. E aí, claro, tem a coleção infantil, né, Primeiras Aventuras aí, que é o Fantasma do Relógio, né, e o Unicórnio do Arco-Íris, que eles são livros assim que guiam o leitor pelas páginas de uma maneira bem mais suave, digamos assim, né, um livro bem mais fácil. Então aqui não há a chance assim de o leitor escolher um caminho errado, né? Inclusive, as páginas são bem menos embaralhadas. Aqui o leitor vai do 1 para o 2, 3, depois 4 e 5, e assim, ele vai num crescente, né? Não, Então, esses, tipo, tu não tem o caminho errado, mas tu vai ter várias versões também de histórias, certo? É, né? exatamente, tem várias escolhas. Agora, eu fiz ele bem mais linear, porque como ele é um público assim mais abrangente, ele vai desde do bem infantil, né, até o adulto, a criança às vezes pode talvez não entender de primeira essa dinâmica e acabar lendo o livro como está acostumada. Quer dizer, Sim. na página 1, 2, 3 na sequência. Então eu tive cuidado para que nesses livros aqui a história fizesse sentido e se encaixasse mesmo se o leitor, né, lê as páginas na ordem que a gente está acostumado a ler um livro comum. Falando agora na ideia do leitor, tem vários comentários ali que do pessoal que eles não tinham o costume de ler e eles leram e gostaram, porque às vezes dá um medo, pensando, ai meu Deus, eu vou ler um livro que eu vou também ter que fazer parte, que eu vou ter que tomar decisões, e às vezes dá um medinho, mas ao mesmo tempo eu acho que quem lê se sente depois empoderado e também sente um orgulho, né? Eu acabei conduzindo a história em parceria com o Atos. Tem isso também, eu acredito, né, entre os alunos, entre, acho que as outras participações que tu fez em outras feiras do livro, como é que é esse relato dos alunos? Porque eu acho que tu deve ouvir bastante, nossa, eu nunca tinha lido, mas aí eu tive essa primeira experiência e gostei muito. Tem vários comentários nesse sentido. Não, é verdade. O que acontece nesses livros aqui é que os leitores é que acabam formando a história, né? O livro, a narrativa, ela te oferece um mundo de possibilidades onde vocês vão ser as peças principais. Então, ele promove o protagonismo, né? E faz com que o leitor seja a peça essencial dessas histórias. Essas histórias, basicamente, elas não existem sem o leitor. A história, assim, se tu pegar um livro que já tem uma história dentro, com os personagens prontos e, né, uma narrativa que inicia e se conclui, beleza. Agora, esses livros aqui, eles são universos esperando, né, que alguém faça com que eles se movam. São histórias que elas não andam sozinhas, né, elas precisam do leitor. E o leitor aqui, ele vai ser o herói, ele vai ser a peça principal, vai ser a chave da coisa toda, e por isso são livros que, claro, promovem, né, exatamente esse protagonismo. Eles são livros diferentes que, por causa dessa dinâmica, eles servem muito bem assim para uma primeira leitura, né, para despertar o prazer pela leitura. Eles são ótimos assim para vencer a resistência ou
como é que eu posso dizer assim, tentar oferecer para uma pessoa que já teve outras experiências de leitura, mas acabou nunca se tornando muito fã de literatura, né, para a formação de novos leitores, ou para quem sabe dar uma nova chance à leitura àquelas pessoas que acham que não gostam de ler. Né? Eu costumo dizer para o pessoal que não tem quem não goste, tem quem ainda não encontrou o que gosta de ler, né? Então, eu acho que são alternativas assim, bem interessantes nesse sentido. E quando eu participo das feiras e encontro a galera e ouço esses relatos assim, nossa, é de encher os olhos de lágrimas, assim, né? A minha alegria, assim, o sorriso acompanhando, claro, um choro de felicidade, né? De ver o pessoal assim comentando sobre isso e como isso faz diferença às vezes, porque realmente quando a gente começa a ler sabe, e entra nesse universo, a gente não quer parar mais, porque a leitura é uma coisa fantástica, uma coisa que realmente é de outro mundo e não de um outro, de vários outros mundos, né? Então é isso que a leitura faz com a gente, assim, nos muda de um jeito que, né, positivamente e meio que não tem mais volta, assim, sabe? Quando tu começa a ler e te instiga, sabe, e te cativa por aquilo, tu não para mais. Tem uma pergunta da Júlia, na verdade ela fez duas bem legais. Você desde criança tinha o sonho de ser escritor ou o desejo veio após começar a escrever histórias pequenas para diversão? E aí ela também pergunta sobre se você sempre escreveu seus livros a partir de pensamentos que vinham em sua mente ou se você se inspirou a partir de algo que foi vivenciado? A Vamos lá. imaginação ou o real, né? Obrigado, Júlia, pela tua participação, pelas perguntas, são super interessantes. Eu gosto bastante de falar sobre isso, claro. Agora, essa questão assim de onde é que vieram as histórias, dos pensamentos ou de uma, né, ou de uma inspiração? Na verdade, as duas coisas são a mesma, porque aquilo que a gente pensa, a nossa criatividade, nossa imaginação, ela é fruto das nossas experiências. Então, assim, tudo que a gente lê, ouvir, assistir, lugares que a gente conhecer, pessoas que a gente encontrar, conversar, trocar experiências, sabe? Tudo que a gente viver e absorver nessa vida vai acabar construindo o nosso conhecimento, sabe? Vai trabalhar a nossa criatividade, a nossa imaginação, vai nos trazer novas experiências que vão ficar gravadas para sempre na gente. E quando a gente escreve ou quando a gente expressa alguma outra coisa, numa dança, num canto, né, na música, na pintura, no desenho, no teatro, né, nas artes quaisquer, a gente vai estar mostrando sempre, trazendo conosco um pouquinho desse nosso íntimo, dessa nossa experiência, sabe? Então, assim, vocês nunca devem parar de aprender e de absorver conhecimento e novas experiências ao longo da vida, porque isso vai estar sempre somando, somando, somando cada vez mais para vocês. E é disso que a gente é feito. Então, claro, eu tive muitas inspirações, algumas inconscientes, que certamente estão nas páginas dos meus livros, e algumas até bastante conscientes, que funcionam até como homenagens muitas vezes, né? Poderia citar aqui, até para citar um exemplo diferente das outras lives ali, mas um filme que eu não citei antes, assim, que eu lembrei agora, é, por exemplo, A Múmia, né, aquele primeiro Múmia que teve com o Brendan Fraser e tal. Eu acho um filme maravilhoso, ele tem muita coisa, assim, de cultura egípcia, é claro, com bastante fantasia no meio, mas certamente é um filme, assim, bem aventuresco, que eu assisti quando era mais jovem, né, e que com certeza em alguma coisa me inspirou nos livros, assim, sabe? Eu tenho certeza disso, que em algum momento ali, tem algum momento a múmia em alguma das minhas histórias, mesmo que eu não saiba hoje onde exatamente esse momento tá, eu tenho certeza, né, que ele tá ali dentro. E quanto à questão de, assim, de ter esse sonho de ser escritor, na verdade, sabendo o que eu sei hoje, e se eu não fosse, eu ia realmente ter esse sonho. Agora, a coisa acabou acontecendo sem que eu planejasse, né? Então, eu acabei construindo essas histórias para me divertir com os meus colegas. A minha vontade era me divertir com Então, eles, era contar era uma história. brincadeira, né? Era uma Estava muito ligado à brincadeira, então foi automática a coisa da criança de jogar e. Era uma brincadeira, sabe? Às vezes o pessoal me pergunta, nossa, o que tu queria ser, né? Se tu não fosse escritor, o que quando criança tu imaginava que tu seria, né? E várias vezes eu parei para pensar nisso, porque quando eu era criança, certo,
talvez estava começando a desenvolver esse pensamento de uma maneira mais fixa, digamos assim. Quer dizer, não aquela coisa boba, tipo, hoje eu quero ser bombeiro, amanhã eu quero ser piloto de corrida e depois eu quero ser professor de educação física, por exemplo, sabe? Tipo, três coisas bem aleatórias, assim, que a gente vai mudando quando criança de um dia para o outro, né? Então, eu nunca cheguei a formar exatamente uma coisa assim quando criança, porque isso começou bastante cedo, e no final das contas uma coisa foi levando a outra, né? Eu me formei no final das contas em jornalismo, né? Sou formado pela Unicinos, e estudei um ano de administração, hoje eu estou fazendo uma pós-graduação, um MBA em gestão empresarial, eu trabalho com uma produtora de vídeo também, né? Que é meu trabalho paralelo, digamos assim, e é uma coisa que, na verdade, sim, tem uma história bem curiosa. E esse negócio que eu faço hoje com a produção de vídeo começou sem querer por causa dos livros também. Porque o que aconteceu, eu vou contar porque assim, raramente eu conto essa história, mas acho que, né, que vale a pena, assim, já que a gente entrou no assunto. Eu fui convidado uma vez para um programa de TV local, quando eu era mais novo, eu tinha acho que uns 13 anos mais ou menos, para falar sobre meus livros nesse programa, né? E claro, minha mãe me levava para cima e para baixo, né? Eu tinha 13 anos, então ela sempre esteve ao meu lado, né, nesses momentos assim. E ela é médica e eles conheceram ela e convidaram ela também para fazer um bate-papo, né, sobre medicina na área dela naquele programa. E passou acho que um mês mais ou menos, esse programa ele meio que encerrou, né? E o produtor daquele programa convidou então a minha mãe para continuar apresentando um programa mais voltado para a medicina. E isso começou a se desenvolver, né? O nome do programa é Viver Bem, é um programa que está no ar até hoje, né? Ele é um programa hoje de variedades, né? A gente não fala só sobre medicina, mas o que aconteceu foi que depois esse produtor acabou saindo e a gente começou, né? Ela me pediu a parceria e eu comecei a produzir junto com ela esse programa. Então, esse Viver Bem acabou crescendo, né? E no final das contas, quando eu fiquei mais velho, um pouco mais de noção assim de negócio, eu acabei abrindo para o programa uma produtora própria, né? Parar de terceirizar serviço com outras produtoras, né? Que era bastante complicado, assim, às vezes, né? Quando trocava de uma para outra e tal, né? Então abri essa produtora em função desse programa de TV, só que a produtora hoje já não se limita a isso, né? Esse negócio que eu acabei construindo em torno desse programa de TV, ele hoje faz materiais diversos, né? A gente faz vídeo para YouTube, a gente faz comerciais, faz vídeo institucional, a gente faz uma variedade aí de várias produções. Inclusive, eu aproveito a estrutura que a gente tem hoje para fazer alguns book trailers, né? Quer dizer, os trailers dos meus livros. Então, eu até eu tô achando aqui no YouTube, vou mandar o link para vocês aí no chat, espera aí. Vou mandar aqui o trailer do Fantasma do Relógio. Eu não consigo, eu vou botar no privado, Thaís, e daí tu acho Tá, que eu mando pode aí, botar tu pro coloca aí pessoal. para nós. A Isa já E vai publicar também o modelo de escrita para quem tem interesse, vai botar no bate-papo agora. isso, legal. Ó, eu vou mandar três dos trailers ali, pode botar pro pessoal. Que link? E aí, se o pessoal quiser assistir depois, né? Ele botou no bate-papo. Eu botei no bate-papo Sim, tá ali aqui, tá. no privado, né? E aí eu vou deixar assim, tem um do Viver ou Morrer do volume 2, tem do Inimigo Digital e tem do Fantasma do Relógio. Mas enfim, é uma coisa bem maluca, assim, que por causa desse bate-papo sobre literatura e livros nesse programa, acabou gerando todo um outro negócio ao qual eu me dedico até hoje também, né? Então, no final das contas, é aquilo que eu falei, eu meio que não pensei assim o que eu ia fazer, acabei e fui fazendo, sabe? Agora, eu amo aventura, eu amo esporte, sabe? Eu adoro estar fazendo assim, conhecendo lugares, explorando, fazendo trilha, né? Pedalada, caminhada, essas coisas assim. Então eu tô sempre buscando coisas novas, né? E assim, posso dizer que uma coisa que talvez eu fosse fazer hoje, que me interessa bastante, se eu achar algum curso próximo até, eu tenho buscado, curso de exploração de cavernas, quer dizer, espeleologia, né, que o pessoal chama. Então isso me interessa bastante. Eu faço mergulho de cilindro já há muitos anos também, então já, né, mergulho em vários locais, assim, isso também é muito legal, sabe? Já mergulhei, por exemplo, em naufrágios, né, assim, navio naufragado, né? Isso é muito bacana. Então, poxa, eu tô sempre buscando aventura diferente, assim. E isso tá no teu trabalho também, nas tuas histórias, que é muito legal. As tuas histórias, de certa forma, te representam muito com as tuas vivências, né? Que aí tem uma pergunta que eu acho que tu já comentou também em algum momento, que é se tu gosto muito do Senhor dos Anéis. Você já se inspirou em alguma história para produzir seus livros?
Com certeza, O Senhor dos Anéis é uma constante, né? Uhum. Eu não consigo imaginar agora outra peça, né, literária ou cinematográfica assim que retrate fantasia medieval do jeito que O Senhor dos Anéis faz. Né? Então, assim, poxa, tem muitos elementos ali que a gente utiliza. Inclusive, os jogos de RPG hoje, eles usam muita base do Senhor dos Anéis como como é que eu posso dizer assim, como sua base tradicional. Os elfos, os orcs, por exemplo, são criações que foram consolidadas pelo Tolkien no Senhor dos Anéis, né? É claro que ele se inspirou em coisas ainda mais antigas, como mitologia nórdica, né, mitologia egípcia e por aí vai, né? Ele também teve as suas inspirações, mas quem criou, por exemplo, o orc, o elfo, né, do jeito que a gente conhece hoje, né? Não estou falando do elfo do Harry Potter, mas que também já é uma variação, digamos assim, né, o Dobby ali e tal. Poxa, quem consolidou isso aí foi o Senhor dos Anéis, foi o Tolkien, sabe? Então, poxa, o RPG assim, tem uma base muito forte em cima das obras dele e certamente eu não poderia deixar de tá ali também. E até os próprios alunos, se eles querem começar a escrever, por que não pegar essas inspirações, né, desses filmes que eles gostam tanto? Também é um início, né? Pega referências de coisas que já existem, porque às vezes a gente fica, não, tem que ser tudo novo, mas não tem essa coisa, tudo em algum momento alguém já criou, alguém já pensou, a gente vai dar aquela reinventada. Então não precisa, a gente às vezes fica pensando, não tem que ser uma ideia, meu Deus. Não, pega as coisas que já existem, porque no momento que tu vai escrever e tu vai mudar alguma coisa, já é uma coisa nova, né? Sim, não, com certeza. É tudo assim, na verdade, desde sempre, né? É. A gente começa a criar mitos e ideias, né, e lendas a partir da própria observação, por exemplo, do céu, das estrelas, das estações do ano, né? Quantos deuses mitológicos a gente tem aí ligados à plantação, colheita, fertilidade, a questão do tempo, né? Digo assim, chuva, sol, neve, tempestades. Então, claro, as coisas vão se, né, modificando, se reciclando e se tornando cada vez maiores, digamos assim, à medida que vai passando de geração em geração, especialmente quando cai numa galera criativa, né? Então, né, com certeza, é isso aí mesmo. E Atos, a gente já, mais uma vez, né, já estamos encerrando daqui a pouco o nosso bate-papo. Dentro desses momentos que a gente teve várias perguntas, tem alguma coisa que costumam perguntar nas feiras do livros ou nas escolas, quando tu vai fazer um bate-papo, uma pergunta que acaba que aqui, por exemplo, no bate-papo de hoje ou nos outros não surgiu e tu gostaria de falar, compartilhar com a gente? E tu me pegou. Eu vou ter que dar uma pensada. Eu vou pensando sobre isso e a gente vai batendo um papo sobre alguma outra pergunta que já esteja. Então, vou ver se tem alguma específica, assim, que eu acho que talvez Ah, seja bastante interessante, que não saiu em nenhum bate-papo ainda. tem uma lá em cima, agora eu lembro que eu não perguntei, e tu falou já um pouco disso, mas é legal falar nessa live também da questão do processo, se ele é mais individual ou tem outras pessoas relacionadas, até porque tem livros teus, assim, por exemplo, o unicórnio é muito colorido, tem bastante ilustrações, o fantasma também, os outros não tem tantas ilustrações. É tu que faz ou não? Tem outras pessoas que trabalham contigo até concluir o livro e ir para a editora, para a impressão? Pois é, aí tu achou uma pergunta bem boa, que é uma que geralmente fazem também. Sou eu que faço as ilustrações dos meus livros. Legal. Não sou eu não, tá, gente? Eu não desenho nem boneco palito direito. Tá? Eu não, o desenho não é comigo. Meu lance é as letras, é digitar aqui, né? Criar as histórias, as ideias. Agora, as ilustrações eu preciso sempre contar aí com artistas, né? E, nossa, eu tenho muita sorte, assim, acredito de ter encontrado pessoas tão boas com as quais eu amo trabalhar, sabe? Gente, assim, talentosa, além de muito bacana também, né? Compreensiva, gente super talentosa e inspirada, gente criativa, sabe? Esse processo das ilustrações, é claro que tem uma participação minha, né? O que eu faço? Eu mando o trecho do livro para o ilustrador, né? O trecho escrito, e mando junto desse trecho uma orientação, tipo assim, olha, essa cena eu imagino de tal e tal e tal e tal jeito, né? Eu gostaria que Uma fizesse. legenda. Exatamente, uma descrição da ilustração mesmo, né? Uma coisa mais técnica, assim. Uhum. Agora, a não ser que seja uma coisa que realmente necessite ser
bem detalhada por mim, pelo autor, por algum motivo especial do livro, eu tento evitar, assim, de dar muito, muito detalhe, sabe? Porque os artistas, na sua concepção, eles criam coisas que às vezes nem me passou pela cabeça e que fica maravilhoso, sabe? Então, assim, eu não saberia dizer, por exemplo, para um artista pegar e colocar detalhes, às vezes, que eles colocam ali, que eu olho, cara, que massa, como é que esse cara imaginou essa cena desse jeito? Nem eu, quando escrevi, imaginei ela tão legal, assim, tão colorida, tão vibrante, sabe, tão emocionante, ou com esses pequenos elementos, assim, que são pequenos detalhes que nem no texto aparece às vezes, sabe, e que eles colocam ali e que me deixam, assim, de queixo caído, sabe? Então, assim, ó, é muito bom trabalhar com essas pessoas, especialmente porque tu pode e deve, eu acredito, dar essa abertura para que eles possam expressar também e mostrar a sua criatividade nos seus desenhos, sabe? Se tu chegar e querer, por exemplo, dirigir assim ao pé da letra cada detalhezinho, tu vai ter um livro assim que daqui a pouco tu até tira o brilho assim daquilo que poderia ser, né, a inspiração do artista sabe, de enaltecer, de construir, de engrandecer a tua obra com o traçado dele, sabe? Olha, essa capa aqui, por exemplo, do Senhor das Sombras é uma das que eu acho mais bonitas, assim, sabe? Então, assim, poxa, eu nunca imaginei detalhes como, por exemplo, esse guerreiro aqui, ou essa guerreira bárbara aqui no canto, olhando, assim, para a cena, sabe, desse jeito. Então, poxa, isso aqui, o que eu falei é o seguinte, cara, tenta fazer uma hidra, né, com várias cabeças, assim, lutando contra um grupo de bárbaros na neve, sabe? Agora, a concepção de como colocar isso no papel, nossa, jamais saberia dizer, eu dirigi uma cena dessa. Que legal. Então tem os dois, tem a questão da revisão também, né? Que tu trouxe. Um processo é longo, né? Não é porque a gente fala, escritor, escrita, vai lá e escreve. Não, o processo é longo. E também essa liberdade de expressão que tu dá para os parceiros que trabalham contigo, isso é muito legal, né? Que daí traz o encanto do livro todo também. É verdade, tem mais etapas, né? O livro o autor vai lá, faz o texto, mas tem a pessoa que revisa, né? Eu tenho formação em jornalismo, mas eu não sou formado em letras, sabe? Eu não sei tudo sobre a língua portuguesa, né? Eu com certeza aprecio e vou sempre fazer questão de ter um profissional, né? Um professor de língua portuguesa ao meu lado para me dar conselhos, para me orientar, para me corrigir muitas vezes, sabe? Isso é importantíssimo. Então, assim, tem que ter essa parte da revisão, tem que ter alguém que saiba olhar a tua história, que é o papel do editor, e dizer o seguinte, cara, eu acho que a tua história pode melhorar, não na questão de como ela é escrita às vezes, mas na questão de o que tu tá escrevendo, como tu monta as cenas da história, né? Tem os ilustradores, tem a parte da gráfica que faz a impressão do livro, tem a diagramação, que é o design do livro, né? Quer dizer o seguinte, olha, como é que tu vai montar cada página e quais elementos vai haver em cada página, né? Por exemplo, aqui a gente tem o interno do Viver ou Morrer, e o designer decidiu, olha, vamos botar essa etiqueta aqui em cima com o nome da história, desse lado o nome do livro, aqui a gente tem o dadinho alternativo, né? Vai ter algumas gravuras entre uma ilustração e outra, o tipo de letra vai ser esse aqui, a fonte, né? Então isso tudo é um trabalho minucioso, assim, que outros profissionais ajudam a construir, né? E isso muito mais, assim, do que apenas fazer o texto, que é algo que tu faz, assim, às vezes um período ali, sei lá, de... Oi, Tânia, Então, tudo bom? com a visita Que da nossa prazer de ter conosco aqui. Tânia Ato. Viemos Nossa, visitar essa feira. nossa, muito me honra a visita. Sim. Obrigado por estar conosco hoje. Não, estava escutando, daí eu pensei, vou visitar a feira, eu sempre visito. Isso aí, eu tenho certeza que no background aí tem, né, todos os outros profissionais da prefeitura, da secretaria estão sempre de olho, né, então cuidando para que essa feira saia perfeita, né, porque afinal sem vocês não tem feira, a gente sabe que tem muitos profissionais envolvidos e eu quero deixar aí meus parabéns a todos vocês por essa produção tão maravilhosa, né, e por oportunizar não só, claro, ao município, né, aos professores, alunos da cidade, mas a nós também, escritores, esse contato, essa troca de experiências que pra gente, assim, não tem preço. É verdade, eu estou aqui ainda com a Denise, tá? Que nós estava só olhando vocês conversando. E nós Denise, vamos atrapalhar ele. Denise vem sempre presente no bate-papo, comentando, compartilhando, curtindo, a secretária de Educação. Boa tarde. Olá, boa tarde. Que bom te ver, Atos. Que bom ver você também.
os nossos alunos. Então, estamos visitando a feira, sim. Eu acho que é importante, né? A feira está acontecendo de outra maneira, estamos proporcionando, né, a todas as nossas redes, as 3 redes, a estadual, a municipal e a particular, e Maravilha. também a nossa comunidade. Eu acho que isso é muito importante, a gente tem que deixar esse registro. Obrigada, Atos. Eu que agradeço, nossa, a presença de vocês, eu sei que vocês estão sempre por aí, mas, né, para nos dar, assim, também a graça de vê-los e ouvi-los também, para a gente é muito importante. E já para aproveitar, né, falando que a gente está aí numa feira digital, eu acho que nessa live ainda não deixei meus contatos, e vou deixar para os professores e para os alunos, assim, gente, por favor, podem ficar à vontade para falar comigo a hora que quiserem, mandar mensagens, mandar perguntas, mandar críticas, né, o que vocês quiserem ali, podem me mandar pelo Instagram, tem o @AtusBeuren, é meu nome mesmo, tá? E tem também no Facebook, é o Atus Beuren RPG. Então fiquem à vontade, tá, galera? Eu tô super acessível e tô sempre também respondendo todo mundo, né? Fiquem super à vontade, assim, para me contatar a qualquer hora. Quem sabe uma hora dessa a gente não combina aí pro ano que vem, quando a gente conseguir restabelecer esse contato presencial, fazer aí umas oficinas, quem sabe um tour nas escolas para viver aventuras e fazer umas dinâmicas com o pessoal. Né, aproveitar que a gente teve um bate-papo hoje e depois botar a galera para viver, de fato, essas aventuras ao vivo. Então, tá bom. Muito obrigada, Atos, e obrigada pela parceria. Gilberto, muito obrigada também, valeu. E boa feira, né, a todos nós. Isso aí, brigadão, gente. Uma ótima feira para todos. Tchau, tchau. Coisa boa, tivemos a presença, então, a secretária, a prefeita, elas estão sempre curtindo também, compartilhando a programação, né, que a participação agora é assim, né, compartilha, comenta, dá o like. A gente está finalizando, mas antes tenho aqui um muito legal, acho que tu vai finalizar com uma dica, ó. Que estratégia, a Vanessa perguntou, que estratégias podemos usar para chegar até o final do seu livro? Olha, os livros, eles vão sempre guiar o leitor pelo caminho do herói. Então, se vocês verem alguma opção que talvez não soe, né, não pareça tão heróica, digamos assim, desconfiem. Desconfiem. Porque nos meus livros o leitor sempre vai fazer o papel, né, da luz. Tá, gente? Então, assim, ó, vocês são luz contra as trevas, sempre, certo? Então, se acabarem enxergando alguma dessas opções, assim, meio suspeitas, abram o olho. No resto, pessoal, é a determinação. Vocês vão falhar assim como a gente falha, né? Inclusive na vida, o que a gente faz quando cai? A gente levanta, se fortalece e segue em frente. Então, acho que essas são as principais dicas, assim. Não desistam, né, em primeiro lugar. E, segundo lugar, aprendam com os erros e fiquem sempre de olho aberto aí para escolher os melhores caminhos. Muito obrigada, então, Atos. Obrigada pelas perguntas. A gente vai finalizar aqui com um comentário do Jordan, que é bem legal, que ele diz assim, ó, foi o primeiro livro de RPG que eu li, mas nunca tive uma leitura tão instigante como tive quando li O Manto de Coragem. Ficou muito bom o trabalho. Parabéns, Atos, tanto pelo livro como pela sua humildade também. Então, eu acho que o Jordan colocou muito bem. Eu acho teu trabalho incrível, muito obrigada por ter aceito estar com a gente na Feira do Livro, a tua humildade, a tua disponibilidade, deixou a feira ainda muito mais alegre, e eu acredito que nem eu falei, o que mais me deixa feliz é que isso tudo vai ficar registrado e a gente vai poder talvez até continuar, que nem tu mesmo fala, esse trabalho em outro momento. Então, muito obrigada. Gilberto também. Atos, pode se despedir aí da galera também ainda. Jordan, brigadão, cara. Foi um prazer estar com vocês hoje aí, com todos vocês, né? Obrigado, Thaís, Gilberto, né? O pessoal da Prefeitura, do Sesc. Sei que nosso tempo está estourado, mas, gente, assim, ó, foi um prazer. Eu não me arrependo nem um segundo de tudo que a gente viveu juntos aqui hoje. E eu tô ansioso já para encontrar vocês aí numa próxima aventura. Então, né, tô à disposição da galera que quiser trocar uma ideia depois. E logo, logo eu sei que a gente vai ter novos momentos aí para estar juntos, vivendo mais emoções. Valeu, gente. Thaís, muito obrigado. Foi um grande prazer. Brigadão, em nome da administração municipal, agradeço a presença de todos vocês também. Hoje à noite, às 19, tem educação financeira, bate-papo também, assunto importante. Amanhã tem sobre a cultura alemã, também tem espetáculo de teatro amanhã de noite, então, gente, às 19 horas. Domingo tem mateada artística, então um monte de coisa legal ainda até domingo, quando a gente encerra a nossa Feira do Livro. Muito obrigada e tchau.